Hello, my friends do quarto ano. How are you? Como vão vocês, meus amigos? Espero que estejam todos bem. Bom, nós vamos iniciar na nossa aula de hoje o nosso conteúdo do segundo bimestre, certo? Com as aulas de língua inglesa. Então, quero que vocês peguem para mim o material de vocês. Lembrem que o nosso material do quarto ano de inglês é anual, não é? Então, a gente já tem o nosso material didático do quarto ano, certo? O nosso livro é o mesmo do início do ano, deste ano de 2021, não é? Sai digital. O nosso livro do quarto ano nós vamos abrir, tá? Olha só, em Book 2, ou seja, o livro de número 2. Vocês conseguem ver, creio eu, bem tranquilamente aqui, certo? Ou então, nós vamos abrir na página 48 do material didático, onde a gente começa com o nosso capítulo 1 da unidade de número 3, que diz o seguinte: What do you want to be when you grow up? Então, o que você quer ser quando você crescer, certo? Então, nessa unidade do nosso material didático, nós vamos aprender a falar sobre profissões, nós vamos aprender a falar sobre o simple present, não é? Também que é um tempo verbal muito importante do inglês, e o que as pessoas ao nosso redor elas fazem enquanto profissão, não é? O que elas querem ser, do que elas gostam e assim sucessivamente. Tá legal? Então, olha só. Geralmente, quando a gente é criança, não é? A gente costuma brincar. Vamos observar aqui na página 48 do nosso material didático que as crianças elas estão brincando, não é isso? Do que eles estão brincando? Não é? O que a gente consegue imaginar aí olhando essa figura? Bom, nós vamos imaginar que nós temos uma criança, não é? Que está brincando de ser engenheiro, não é? Outro está brincando de ser médico, o outro provavelmente pode ser um chefe de cozinha, não é? Então, essas informações que a gente vê aqui na nossa página, elas já trazem para a gente, não é? Algumas ideias do que mais ou menos a gente vai observar no nosso conteúdo. Bom, in this chapter, you will learn about jobs and occupations. Então, nós vamos aprender neste capítulo sobre trabalhos e ocupações. What do you see on this page? What are the children wearing? What kind of objects are these? Então, o que as crianças estão vestindo? O que eles estão usando? Que objetos são esses? Obviamente, são objetos, não é? Que nos fazem lembrar aí, certo? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Bom, que vamos lembrar, certo? Sobre as profissões, sobre as ocupações. Tá legal? E aí, baseado nessas informações, nós vamos ler aqui na página 49 a Jessica, não é? Olha só a Jessica aqui falando sobre a família dela. O que cada uma das pessoas da família da Jessica faz. Bom, vamos ler essa conversation. Eu vou praticar com vocês em inglês, tá legal? E na sequência, nós vamos realizar uma atividade que está aqui embaixo, não é? De interpretação de texto. Bom, você vai aprender e praticar os nomes de alguns trabalhos e ocupações. Quais são as ocupações de seus pais? Você quer seguir os passos deles ou você quer fazer algo diferente, uma outra coisa? Não é bom? Eu sempre quis seguir os passos da minha mãe, ela era professora de ciências, não é? Então eu sempre quis muito fazer biologia. Bom, mas aí acabei fazendo inglês porque eu passei, sempre gostei muito de aprender idiomas, não é? Então aprendi inglês e achei que seria uma boa ser um teacher, não é? Então fui estudar inglês e hoje estou aqui para falar com vocês, tá bom? Meio que segui os passos, né? Porque minha mãe é professora, então eu também sou professor, não é isso? E sou muito feliz, inclusive, fazendo a minha profissão, tá legal? E aí vocês, não é? Claro, ainda tem muito tempo para escolher o que vão seguir, o que querem fazer, mas já podem ir começando a pensar nas profissões. Então a gente vai escutar aqui a conversation da Jéssica, não é? O que ela está falando, o que a mãe da Jéssica faz, o que o pai da Jéssica faz, o que a avó e o avô fazem. Tá legal? Então vocês vão observar para mim as informações e vocês vão me dar as respostas, marcar aqui embaixo, tá? Na nossa atividade, as informações corretas sobre cada um deles. Bom,
Vamos daqui. Eu leio, vocês podem praticar a repetição comigo, então eu vou ler bem devagar a conversation da Jéssica, certo? E na sequência, a gente vai fazer a atividade. Bom, ela diz, eu leio daqui, vocês repetem. Hello, my name is Jessica. I'm a student. This is my family. My mother is a singer. And my father is a painter. Ela diz, a mãe dela é uma cantora, o pai dela é um pintor, certo? My grandmother is a nurse, and my grandfather is a police officer. Então ela diz, a minha avó é enfermeira e o meu avô é policial. I want to be an astronaut. Eu quero ser uma astronauta. And you? What do you want to be? E você, o que você quer ser? Não é? Então, olha aí o que a Jéssica está dizendo. E aí, baseado nas informações que nós acabamos de ler, não é? Hello, my name is Jessica. I am a student. This is my family. My mother is a singer and my father is a painter. My grandmother is a nurse and my grandfather is a police officer. I want to be an astronaut. And you, what do you want to be? Certo? Então, baseado nesse texto, nessa fala da Jéssica, não é? Nós vamos ter aqui, in pairs, talk to your friends and check the correct answer. Então, a gente vai marcar a informação correta sobre cada um deles. O que a Jéssica é? Então, a gente tem 3 opções aí, vocês vão ler para mim e vão marcar. O que a Jéssica faz atualmente, tá bom? Depois, o que a mãe da Jéssica está fazendo, certo? Depois, quantos membros da família da Jéssica você pode observar no texto? Quantas pessoas são mencionadas no texto pela Jéssica, tá bom? Então, vocês vão marcar aí. E depois, aqui embaixo, tá? Quase já no nosso finalzinho da página, no rodapé aqui, nós temos uma linha onde vocês vão escrever para mim os nomes das pessoas que apareceram na família. Aqui no nosso cartaz, a gente tem os family members em algum lugar. Eles estão bem aqui em cima, olha só. Os family members, tá? Então, a gente tem pai, mãe, avô, avó, essas palavras todas em inglês. Então, vocês vão captar daqui do nosso pequeno texto, do nosso textinho, não é? E vão colocar as informações aí embaixo. Depois, a gente vai correr na página 50 do nosso material didático, onde a gente vai trabalhar com professions, occupations, jobs, não é? Empregos, trabalhos, ocupações. O que as pessoas geralmente elas fazem, não é? Quais são as profissões mais comuns, quais são as mais caras, que também são mais difíceis de alcançar, não é? E aí a gente vai ver. Vamos observar aqui que nós temos profissões, bastante profissões, não é? Então, a gente tem painter, que é pintor, doctor, que é doutor, firefighter, que é bombeiro, dentist, que é dentista, pilot, que é piloto, mechanic, que é o mecânico, temos chef, que é o chefe, tá? Temos também o waiter, que é o garçom, actor, que é um ator, ou uma atriz, pode ser também, soccer player. Soccer player é jogador de futebol, tá? O nosso futebol aqui do Brasil. Musician. Musician é um músico, uma pessoa que vive de música, tá bom? Singer é cantor ou cantora. Police office, oficial de polícia, não é? Que a gente conhece apenas por policial, certo? Nurse, enfermeiro ou enfermeira. E astronaut, astronauta, certo? Então, nós temos aí várias profissões, provavelmente alguma dessas a maioria de vocês queira ser, não é? Os meninos geralmente querem ser jogadores de futebol, já as meninas não sei, de repente enfermeira, médica, cantora, não é? As possibilidades variam muito, não é? Os gostos também. E aí, a gente vai chegar na página 51 do nosso material didático, onde vocês vão fazer para mim 2 atividades. E aí, a nossa aula, os nossos conteúdos de hoje encerram aqui, tá bem? Então, página 51 do material.
Observe as figuras e escreva a ocupação que corresponde a cada uma delas. Então, vocês vão observar aqui que nós temos vários ícones, não é? Que são relacionados às profissões. E aí vocês vão escrever para mim. Vou olhar aqui essa bola de futebol. Bola de futebol me lembra jogador de futebol. Como é que eu digo jogador de futebol em inglês? Soccer player. Então eu vou escrever aqui soccer player. Ah, olhei o microfone. O microfone me lembra cantor. Como é que eu digo cantor em inglês? Singer. Então eu vou escrever aqui, o microfone, não é? Singer é a profissão do cantor. E assim vocês vão fazer. Tá legal? Depois, vocês vão completar as sentenças aqui da questão de número 2 com as palavras que estão dentro deste quadrinho azul. Painter, food, dentist, colors, teeth, brush, chef. Ok? Então, nós vamos ter sempre duas palavras que são relacionadas. Por exemplo, a gente tem a profissão do painter, que é o pintor, do dentist, que é o dentista, não é? Do chef, que é o chefe de cozinha. E aí nós vamos ter palavras que são relacionadas. Comida, dentes, pincel, não é isso? Cada um deles, cores. Então, cada um deles vai ser relacionado a uma pessoa. Vocês vão completar para mim os espaços, certo? Completar para mim os espaços com as palavras que estão aqui dentro do nosso quadrinho azul. E elas precisam ser relacionadas, tá bom? Com as figuras para poder dar tudo certinho aqui. Tá legal? Então vocês farão essas atividades para mim e aí no nosso ambiente virtual a gente vai começar a checar as possíveis respostas e dar os gabaritos quando forem necessários. Tá legal, meus amiguinhos? Espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam com saúde, fiquem em casa, evitem aglomeração, certo? Pratiquem o distanciamento social, porque esse momento é muito importante, tá bem? Vamos ficar todos com saúde, em segurança, para que a gente possa voltar logo, logo à nossa vida, não é como era antes dessa situação toda de pandemia. Tá legal? Bye, bye, my friends, e até a nossa próxima aula. See you!